Olá, bom dia, 10 horas 4 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Começa o Jovem Pan Morning Show aqui pela Jovem Pan. Jovem Pan Morning Show. Informação, prestação de serviço e entretenimento, tudo isso no papo dessa terça, dia 19 de setembro de 2017. Deu PT. Partido dos Trabalhadores estuda boicotar as eleições do ano que vem caso Lula seja impedido de concorrer à presidência. Será que isso poderia mesmo ser levado a cabo? Polêmica em campo. O gol irregular do atacante corintiano Jô no último domingo levantou uma discussão entre os amantes do futebol. Como será utilizada a tecnologia para confirmar ou anular uma decisão do árbitro, hein? Essa inovação seria bom para o esporte? Ficam as questões, né? Cura gay. Justiça do Distrito Federal concede liminar que permite a psicólogos tratar homossexuais como doentes e fazer terapia de reversão sexual. A psicóloga e terapeuta nessa área, nossa colaboradora aqui no Morning Show, Paula Napolitano, comenta logo mais aqui no programa. Esses são alguns destaques do Morning que está entrando no ar, mas tem muito mais para tratar nessa segunda-feira. Bom dia, Paulinha. Bom dia, senhor Edgar. Cadê a nossa hash? Já temos uma hashtag e sabe, Ed, essa história de cura gay é de um absurdo, né? Tão gigante, né? E o pior é a gente ter que explicar isso, que a pessoa não tá doente. Meu Deus do céu. Nesse ponto da história, né? Que ano estamos? Da trajetória humana. É 1930 ainda? Ou antes. Antes. Não sei, viu? Eu tô desconfiando que até antes, seu Silvio, porque ser gay não é doença, não é verdade, queridos? O pessoal que é gay tá precisando do quê? De um boy magia, de repente? De uma gata, né? Se for lésbica, maravilhosa? Hã? E a gente que é hétero, tá também feliz, tá tudo certo. Via de regra, a gente tem que gostar da gente do jeito que a gente é. Né, Ed? Não, total. A gente tem que se aceitar, Por gostar da favor. gente e viver feliz. Porque Autoestima. ser gay não é doença, pelo amor de Deus. Eu vou falar isso o dia inteiro 100 vezes. Então é o seguinte, a hashtag de hoje é não me cura, por favor. Tô precisando de cura, né? Não é verdade? Hash não me cura, por favor. Hashtag não me cura, por favor. A gente vai abreviar o finalzinho, né? PFV. Você que é das internet sabe. Vamos levantar essa tag, porque o pessoal tá precisando saber, eu acho. Hashtag não me cura, por favor. Eu quero hoje pros TTs, pros assuntos mais comentados do Brasil, porque é necessário. Eu acho que hoje o TT inteiro devia ser, assim, desse tipo. E Um aí, arco-íris, sabe você assim? que nos ouve, o que pensa de tudo isso? Quero estender esse papo também, viu, Paulinha? Aqui pro nosso WhatsApp, que é o 11 931 17 1009. O que vocês estão achando aí sobre essa história, né? Que a Paulinha acabou de trazer e que inspirou a nossa hashtag de hoje. Aliás, Paulinha, você sabia que o Conselho Federal de Psicologia decidiu recorrer dessa decisão da Justiça, né? Pois é, ele disse que na nota, né, essa decisão representa uma violação dos direitos humanos e não tem qualquer, além de não ter qualquer embasamento científico. Como é que você vai oferecer a cura pra uma coisa que não é doença? Me explica. Vai dar muito assunto, vai dar muito pano pra manga essa discussão. Quero que vocês interajam com a gente aqui em vídeo ou em áudio pelo nosso WhatsApp, que eu já disse aqui, ó. Repito, 11 931 17 1009, tá bom? Ó, durante o programa a gente ouve aqui as mensagens que vão chegar certamente dos nossos ouvintes aqui do Morning Show. No mais, te convido a assistir o nosso programa também pelo aplicativo da Jovem Pan. Além de ouvir, você pode ver tudo o que acontece aqui no estúdio, também pelo portal jovempanfm.com.br e também pelo nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/morningshowjp. Além da transmissão ao vivo, tem todo o conteúdo, as entrevistas que já passaram aqui pelo Morning Show, além do nosso perfil também no Facebook. Passe por lá gostando do que você conferir, dê o seu joinha que a gente fica muito feliz da vida, certo? Vamos em frente? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan. Vamos lá, hein? Engatando aqui uma segunda marcha, a gente já eleva a temperatura. Rio 40 graus. Olha aí, ó. Rio 40 graus. Rio 40 graus. Cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Rio 40 graus. Cidade maravilha, purgatório
Vamos lá, abrir o noticiário diretamente no Rio de Janeiro, conversando com o nosso correspondente na cidade maravilhosa, Rodrigo Viga. Bom, depois de um final de semana marcado pela guerra entre traficantes, a Polícia Militar iniciou ontem uma operação por tempo indeterminado, mais uma operação por tempo indeterminado na favela da Rocinha dessa vez. Viga, qual o balanço que você traz pra gente até esse momento? Muito bom dia, meu camarada. Fala, bonitão. Vai me deixar de ser importante, vai me deixar pra outra hora. Tamo com o Viga lá em cima, você vai tomar um pé no DRE, hein, bonitão. Você não me chama mais. Você tá bem? Por quê? Alô, Viga. Você me ouve? Tô ouvindo o Viga aqui, vocês não estão me ouvindo? Nós não. Vocês não estão ouvindo o Viga? Não estamos ouvindo Que passa? o senhor Viga. O que passa, Tico? Eu tô vivo. Tá vivo. Alô, câmbio, terra, Rio 40 graus, cidade maravilhosa. Vou falar aqui pra ver se... Aqui não. A gente tá tentando isso da pena. Vou dividir com os meus amigos. Aperta o aqui. botão aí, velho. Tá tudo certo. Ô, Viga, tá me ouvindo? Tá ouvindo? Agora, Nós não estamos. Agora eu não ouço o Rodrigo Viga. Vamos ver aqui o que pode estar acontecendo. A conexão com o Rodrigo Viga foi desfeita. Gente, aliás, não onde sei é se que ele tá dando esse boletim, gente? Tô preocupada com Vamos ele. tentar de novo com o Rodrigo Viga. Vamos tentar aí, o Hinaldinho vai tentar fazer a ligação, mais uma intervenção da Polícia Militar no Rio de Janeiro. Aliás, vou estender aqui enquanto a gente aguarda, dando bom dia para Augusto, Ellen, Paulinha, já falei, é mais uma, né? A história do Exército lá, o Exército vai pro Rio de Janeiro, mas fica quartelado ali, né? Não dá pra entender. Né? Não dá pra entender. Só parece que tá lá, não é verão, né? E essas operações que acontecem, né, no morro, parece que não surtem efeito. As tais das UPPs... Faliram, não deu certo. Não deu certo Não, isso não aí. funcionou. E fica... É triste, porque a ideia era boa, mas não deu certo. Então, e fica essa ação, vai a polícia, tira a polícia, invade o morro, tem guerra, tem conflito, tem morro que a polícia, como o próprio Viga falou no Jornal da Manhã, pra polícia poder entrar é só embaixo de tiroteio. Como entrou? Não é? Naquela ocasião em que filmaram tudo. Do alemão, né? Que foi o a alemão tomada dava do entrar. alemão lá. Solução tem. Você tem que ter um plano que funcione permanentemente. Se solucionaram casos mais graves do que o Rio, como é o caso da capital da Colômbia, Bogotá, né? Sim. Solucionaram. Era muito mais violenta. Então você tem de fazer com que o Estado volte a existir. Vamos lá, vamos ver se a gente conseguiu reconectar o Viga. Tá me ouvindo, Viga? Tô bem. Agora. Aí, ótimo. Protegido. Nada aconteceu comigo. Restabelecida a normalidade. Preocupação. Vamos lá, então, Viga. Estávamos falando aqui, queremos seu Você comentário. tava na segunda marcha ainda, ô Edgar. Passa lá da pista. Vamos lá, eu quero que você dê os detalhes até esse momento. Qual é o balanço que você traz pra gente a respeito dessa operação, né, da Polícia Militar, né, que foi iniciada ontem na favela da Rocinha aí no Rio. Eu quero só fazer um adendo. Não tem nada contra a pessoa. Agora, você me chamar com o Rio 40 graus da Vascaína Fernando Abreu, só como provocação, tá ligado? Ela tá linda Sou demais, como né? provocação, mas tudo bem, não tem problema. Tá gata demais. Vai deixando de ser importante. Vai deixando a gente por outra hora, vai. Então eu vou mudar a trilha pra você acalmar o facho aí, como diria minha avó. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, tem tiro pra todo lado, repercute no Brasil. Gostou dessa adaptação, meu caro? Total, Vamos lá. Infelizmente essa é a triste realidade. É o seguinte, não tem aquela história, tem homem que é ciumento, enfim, você brigar comigo até aceito, viu, ligar, porque eu não sou um cara de briga. Agora, se você brigar com meu filho, com a minha mulher e com a minha mãe, aí eu acho que o patamar já muda. Por que eu estou falando isso? Porque essa foi a origem do problema na comunidade da Rocinha, que fica em São Conrado, onde vivem cerca de 100 mil pessoas, mais de 90 mil pessoas, que é considerada, inclusive, a maior favela da América Latina. Expulsaram a mulher de um traficante, que até então vivia, continua preso, né? Mas ele dividiu os negócios, as bocas de fumo na comunidade da Rocinha, e por isso houve essa tentativa de invasão no último domingo. De lá para cá, tiro, medo, ansiedade, o BOP, que é a tropa de elite da PM do Rio de Janeiro, está por lá pelo segundo dia consecutivo. Agora, tem muita gente que está com medo de deixar a comunidade ou de acessar a comunidade.
Inclusive, a onda de boatos ela é muito grande e muita gente não está saindo para trabalhar, não está indo cumprir os seus compromissos por conta dessa boataria toda, embora no domingo tivéssemos aí uma tentativa de invasão, 60 homens tentando invadir a comunidade da Rocinha. O saldo de lá para cá, 4 mortos, pelo menos 3 feridos, vários presos, várias prisões e apreensões. O que chama mais a atenção disso tudo é que o Serviço de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública disse que tinha informação de que haveria uma invasão, mas talvez não tenha dado o devido trato a essa tentativa de invasão. E os bandidos que são malandros à beça, eles fizeram essa tentativa de invasão justamente no momento de troca de turno da UPP, Unidade de Polícia Pacificadora, e cá entre nós. A UPP da Rocinha é grande, é realmente estruturada, mas quando o tráfico de drogas se imobiliza, enfim, vira briga de anão contra gigante. Lembrando que ali na comunidade da Rocinha já houve vários casos de violência, inclusive a morte até hoje não devidamente explicada do ajudante de pedreiro Amarildo. Até hoje não encontraram o corpo, os restos mortais desse ajudante de pedreiro. O clima é de tensão, a polícia está lá para tentar baixar um pouco essa temperatura dos 40 para os 20 graus, mas está longe ainda da considerada volta à normalidade, Edgar. Olha, isso a gente estava falando enquanto esperávamos a conexão aqui, Viga, sobre a questão da segurança no Rio de Janeiro, de uma forma geral nas grandes cidades, né? Ela passa pela questão, bom, primeiro, da educação primordial ali, da oportunidade para as pessoas, da inclusão social e de políticas mais avançadas no que diz respeito não só à segurança pública, mas também à questão das drogas. Quer dizer, várias tentativas já foram feitas aí no Rio de Janeiro. Estávamos falando aqui das UPPs, que também não atendem ao que era esperado das UPPs. Então, quer dizer, o problema é mais embaixo, né? Sempre. E essas tentativas vão se suceder, vão acontecer aqui, pontualmente ali, e o problema vai persistir se não mudarem a maneira de entender e da estratégia de se combater não só o tráfico, mas também de se incluir essas pessoas. Que fica parecendo aquela época da medieval em que os tentavam atacar as fortalezas e lá de cima, né, os soldados jogavam aqueles água quente, óleo quente. É uma coisa realmente ainda muito primitiva. Mas vamos girar o assunto. Edgar, só um detalhe, a gente tem no Brasil aí, eu vou falar de Brasil, um problema de estratégia e um problema de planejamento. Sim. Diz aí, quem fez um bom planejamento olhando para frente, seja em qualquer área, embora essa seja uma área que necessite de uma articulação nas mais diversas frentes. O PP, beleza, foi o primeiro passo. Sim. Agora, se não tiver o apoio social, essa chance, essa oportunidade, a própria distribuição de renda não vai resolver o problema nunca, vai enxugar gelo. Viu? Vai enxugar gelo, tem toda a razão, é isso aí mesmo que eu também acho. Vamos lá, vamos girar o assunto. O metrô aí na cidade retirou uma propaganda, queremos falar sobre isso, Viga, que estava sendo acusada de racista, né? Uma propaganda racista. Lógico. Qual era essa propaganda? Conta pra gente. No mínimo de mau gosto, mas eu vejo como uma propaganda preconceituosa e até mesmo racista. Não sei se o ouvinte de todo o Brasil que está nos acompanhando aqui nesse Morning Show da Jovem Pan, meu caro Edgar, tem a real noção do que é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem uma espécie de ilha, vamos dizer assim, ilha é no bom sentido, né? Uma ilha em que as coisas funcionam melhor, que os serviços são melhores, as moradias são melhores, onde o atendimento desse serviço, de uma forma geral, funciona melhor do que em outras pontas e outras partes da cidade. Estou falando da Zona Sul, que é essa ilha. Eu digo até que é a ilha da fantasia, né? Porque está cercada de outras áreas, centro da cidade, Zona Norte e também a Zona Oeste, que carecem de serviços de melhor qualidade e onde acontecem normalmente problemas de segurança, de criminalidade e de violência. Pois bem, então nós temos basicamente uma cidade partida. Zona Sul é a área nobre e no extremo, no limite, a Zona Norte é a parte menos favorecida da cidade do Rio de Janeiro, onde estão, repito, as principais favelas e comunidades do Rio de Janeiro. Pois bem, o metrô do Rio de Janeiro está tentando otimizar os serviços, deu um verdadeiro tiro no pé. Fizeram aquela linha 4 do metrô para a Olimpíada, mas o fluxo de passageiros tem sido muito baixo.
aquém das expectativas, por conta da crise nacional e da crise que atinge o estado do Rio de Janeiro. E aí, lá pelas tantas, no final de semana, decidiram começar a estampar nas estações do metrô um cartaz com os dizeres: vá da Zona Norte para a Zona Sul, rapidinho, em tempo rápido, em poucos minutos. Até aí, nenhum problema. Use o metrô do Rio de Janeiro. O problema são as bordas, são as extremidades. Da Zona Norte para a Zona Sul, na Zona Norte você tem pessoas negras e pardas num grupo, e a ligação até a Zona Sul, nesse cartaz que era feito no metrô do Rio de Janeiro, do lado da Zona Sul só pessoas brancas e alvas, ou seja, saia da Zona Norte dos negros para a Zona Sul dos brancos, usando o metrô do Rio de Janeiro. Extremo mau gosto, em pleno século XXI, por essas e por outras, é que ainda estamos engatinhando em termos de democracia, de sociedade e de uma visão um pouco mais ampla em relação às pessoas, viu, cara de gato? Deixa eu voltar à questão principal, por favor, só. É o seguinte, agora os intelectuais vão entrar na história. É uma bobagem, é racista, é errada, tem que ser retirada imediatamente, mas isso é secundário. O problema do metrô é que se você andar no metrô do Rio, você será assaltado. O problema do Rio é que precisa de intervenção federal e de um planejamento. Quem botou as UPPs foi o Sérgio Cabral, que é ladrão, está preso. Como é que podia dar certo? O secretário de Segurança, que era tido como possível sucessor, também vive sob suspeita. Não tem nada de candidato a moralizador do Brasil, não. O que precisa ser feito no Rio é o que se fez, por exemplo, em Bogotá. Intervenção federal, embora o governo federal também careça de credibilidade, mas de instituições federais que reocupem o Rio de Janeiro, que já não pertence ao mapa do Brasil. O Rio de Janeiro é uma zona de exclusão, como é zona de exclusão qualquer fronteira brasileira. Já que o próprio diretor da Associação dos Delegados diz que não há delegados federais por lá, da Polícia Federal. Então as drogas elas não nascem no Rio, elas chegam, começa por aí. No Rio você tem disputa em torno de drogas, por quê? Porque a polícia também disputa. Você tem de fazer um saneamento total na polícia, resolver esse problema, acabar com milícias, acabar com essas organizações criminosas e aí, paralelamente, continuamos combatendo o racismo, porque eu acho que os intelectuais que continuam preocupados só com a Amazônia, que também merece preocupação, sobretudo os intelectuais e artistas, entre aspas, que se manifestam no Rio, agora vão chiar. Até agora não havia problema nenhum no Rio. Até agora o metrô era seguro, tudo bem. Mas agora separaram o Rio em duas partes, coisa que existe pelo menos desde o livro do Juvenir Ventura, Cidade Partida. Que é uma triste constatação de uma realidade. É realidade isso aí. Desde sempre, né? E aí... Mas não pode mostrar. Sacramentada nessa propaganda infeliz aí de uma política que coloca em cercadinhos geográficos determinadas é a turma que camadas da população. Que chama de comunidade. Sim. O que é uma favela, pô. Você muda o nome, muda a realidade. Aquilo é uma favela. Que comunidade, meu Deus do céu. Comunidade. Lá em Taquaritinga existe cidade, vila, bairro. Então não tem comunidade. Agora, só no Rio você tem as comunidades, que é para mascarar, como sempre, a realidade que você não consegue combater seriamente. Agora, Augusto, só lembrando que Bogotá, assim como Medellín também, né, tiveram a sorte oposta do Rio de Janeiro. Essas duas cidades, elas tiveram uma parceria com os Estados Unidos, a Colômbia teve uma parceria com os Estados Unidos muito forte, de receber recursos para poder combater a questão ali do narcotráfico, né? Exatamente, o governo federal recebeu esse recurso, teve uma independência muito grande para poder aplicar esse recurso, então o governo federal teve uma independência, é uma das parcerias mais bem-sucedidas entre Estados Unidos e algum outro país nesse combate, então teve uma independência, aplicou bem esse recurso, e aí essas duas cidades tiveram uma sucessão de bons prefeitos. Exatamente. É uma sorte completamente diferente do Rio de Janeiro. Elas tiveram uma sucessão de bons prefeitos que pensaram e continuaram políticas públicas, e aí trocou prefeito, mas não trocou política pública, né? Para poder continuar um plano de
governo que pensasse bem. Só a partilhando. O PP só vai existir se puder haver a 200 metros uma agência do Banco do Brasil. Que era a ideia inicial, inclusive, exato. que o PP não chegasse lá só com a força de polícia, que chegasse com tudo isso, né? Com o Banco do Brasil, com a economia, com a escola, que não chegou, resto todo. Então aí não dá certo, né? Viga, muito obrigado, meu camarada. Qualquer coisa é só chamar. Bom trabalho pra você aí no Rio de Janeiro. Um abraço, hein? Onde você estiver, não se esqueça de mim. O Rio tá maltratado, castigado, mas... Enfim, vamos que vamos. Vamos que vamos. E aí, Rodrigo Viga falando com a gente diretamente do Rio de Janeiro. Vamos passar para um outro assunto também polêmico do dia, que o cenário dessa polêmica não é agora uma estação de metrô, mas sim um campo de futebol. Vejam vocês. O gol irregular do atacante corintiano Jô no último domingo. Eu vi nesse explicado. Agora nós vamos ouvir, Augusto. Ele fez um gol irregular ali na partida contra o Vasco. Gol de mão ali. Gol de mão, braço. Dá tudo, né? O Corinthians lidera de braçada o campeonato. De braçada, né? E aí acabou reacendendo uma discussão, né? Já até, digamos, de meia idade, quando o assunto é futebol, do uso da tecnologia para dirimir qualquer dúvida em relação a uma jogada capital, a uma jogada decisiva, sendo para anular ou para confirmar alguma jogada crucial aí. E aí, Vini, o que você tem para como corintiano? Você percebe a grandeza de um time quando algo que ele faz acaba mudando algo tão importante no campeonato e durante o campeonato. Agora falando sério, Edgar. Dizem que o Corinthians é o time que mais se beneficia do tal apito amigo, né? Eu acredito que se tivesse o árbitro de vídeo desde o início do campeonato, o Corinthians seria líder com mais pontos de diferença, né? Mas isso as pessoas omitem. É melhor falar quando o clube é beneficiado pela arbitragem, porque dá mais audiência, enfim. Porque você acha que foi prejudicado até aqui? Com certeza. O maior erro do Campeonato Brasileiro foi o gol que o Corinthians tomou do Flamengo. Aliás, o gol que o Jô fez contra o Flamengo, que o juiz anulou. Tava não sei quantos metros de... E aí ninguém pediu o árbitro de vídeo. Foi um empate em 2-2, o Corinthians teria ganho a partida. Mas nós estamos sob o comando de Marco Polo Del Nero. Inacreditavelmente ainda presidente da CBF. Ele não pode transitar, né? Esse cara não pode sair, né? E Coronel Marinho, que foi ineficiente como coronel, foi ineficiente como presidente da Federação Paulista e é ineficiente como comandante da Comissão de Arbitragem do Futebol Brasileiro. A FIFA já admite isso aí? Já? A FIFA admite, a FIFA liberou para alguns países o uso da arbitragem. Na Alemanha é utilizado há 2 anos. Na Itália está sendo utilizado este ano. E acabou o encanto a FIFA, nos campeonatos internacionais, está fazendo alguns testes, por exemplo, como no Mundial de Clubes, mas isso é algo que demanda planejamento, demanda estrutura, demanda testes, demanda estudo, demanda capacitação dos profissionais. Você não coloca algo tão importante assim no meio de um campeonato. E aí a afirmação que tinha era que o custo era muito alto, R$30 mil por jogo, a utilização do recurso de árbitro. De uma hora para outra, esse custo já não é mais um empecilho. Claro, por recomendação. Sobra dinheiro e também, digamos assim, por uma pressão do ético, do íntegro, do probo Eurico Miranda, né, e o seu filho Euriquinho, que foram lá na CBF fazer a pressão para que algo mudasse no campeonato. Então é isso, Edgar, a CBF aí já projetava... Essa opinião é altamente suspeita. Já projetava o recurso de vídeo até o final do campeonato, provavelmente nas rodadas finais, mas agora isso foi antecipado, com um adendo de que talvez não seja em todos os jogos em que o recurso será aplicado, porque não são todos os estádios que são capacitados, certo? Então pode dizer que num jogo do Corinthians tenha, num jogo do Palmeiras não tenha, e vice-versa. Então isso vai ser também um problema. Fora, a gente vai ouvir agora também a palavra do Cuca, o Palmeiras ganhou ontem. E aí eu vou mostrar que não é só da parte do Corinthians. É da parte da preocupação de todos os times, algo que está sendo jogado no meio do campeonato sem a mínima preparação. Vamos lá, Vini, aí é o seguinte, é o atraso da turma que gosta de que quer essa permanência desse tipo de coisa para discutir no botequim.
Tá, foi gol, foi gol. Eles têm ódio, os conservadores, de qualquer mudança De do qualquer futebol. mudança. Ódio. Eu cheguei a pensar que Augusto, será... eu Veja sou bem. totalmente Por que não? favorável. Não, Eu sou por que favorável não? ao recurso de Qual vídeo. é o problema? Qual é o problema? Eles diziam que não podia ter uma norma que não fosse aplicável em qualquer campo de futebol. O primeiro argumento era esse, que não fosse aplicável em qualquer campo de futebol. Ah, então aí não vai poder ter na pelada, não sei o que, no campeonato da série e tal, não vai ter esse recurso. Não, mas tem por favor, Não, né? e tem a turma que defende, não pode. Gente, Tá, erra humano. não vai aquele ter negócio. filosofia. Isso, do os futebol. filósofos de futebol É a dizem filosofia o do seguinte, futebol, não, o vai erro acabar- faz pra parte, todo né, lado, Dan? e tal. Pessoal. Então é o seguinte, acaba com isso botando a tecnologia a serviço da honestidade, Sim. do futebol, pô. Concordo. Existe. Eu Ou sou acabou o totalmente encanto favorável do botequim ao na recurso de Alemanha. vídeo. Eu acho que isso tem que ser aplicado. Eu só acho que você não pode colocar Vem cá. isso jogado assim no Claro. meio do campeonato, sem preparação dos técnicos, porque a última palavra ainda vai ser de um ser humano. Ainda vai ser do juiz Sim. que está no campo. Mas com o auxílio da imagem ali para jogadas capitais, foi Sim. pênalti, não foi falta, não foi, quer dizer, E dentro da área ou fora. na Alemanha, que o recurso está sendo aplicado há 2 anos, ainda acontecem alguns erros. No Mundial de Clubes, aconteceram erros mesmo com Menos. recurso de vídeo. Menos. Então, pera lá, não vai resolver todos os problemas do futebol. E isso. Tá? Agora, vem cá, essa coisa é tão cara assim, só uma questão que É me que se ocorreu descobriu aqui. que o Jô Mas é o peraí. único jogador desonesto do Brasil. Mas peraí. Não tem uma emissora oficial que A transmite Globo. Por que não joga na mão? Mas é isso que vai dessa acontecer. É ela que vai fornecer a imagem. O Coronel Marinho hoje vai ter uma reunião Então. com a empresa que fornece as imagens para a Rede Globo. Eles vão sentar, vão se reunir, vão discutir como que esse processo vai ser feito. Então precisa também de um aval da Globo aí. Porque é preciso, Edgar, porque assim, todos os jogos tem a transmissão, principalmente lá no Premiere, que é o canal fechado da Globo. Agora precisa de no mínimo de 7 câmeras Sim. para que o jogo tenha o recurso do árbitro. Então isso demanda também esse custo aí. São 4 árbitros que ficam numa sala reservada sem visão do campo, Quanto eles ficam custa? lá Tudo bem, analisando Vini. o campo. Preço O total, jogo- quanto é pra botar isso Falou aí? 30. 30 mil por jogo. Ah, Se pô. fosse o campeonato inteiro, seriam 30 milhões. Pronto. Ah, bom, mas o que eu não entendi é por que é essa demanda, nova demanda, aí que vem a partir do uso dessa tecnologia para dirimir qualquer dúvida, não cai para quem tá ali já, que detém os direitos do futebol. Que empresa é essa que vai fornecer para a Globo? A Globo que deveria posicionar as câmeras, oferecer a tecnologia. É uma coisa Pois até é, um pouco 30 mil. sigilosa, Fui né? no contrato. 30 mil né? Não, tem Sei os lá. profissionais, porque assim, são 4 árbitros que vão ficar acompanhando o monitor e avisam o árbitro Além de campo. dos em campo ali, já. Além dos. Além do, dos dois aliás, poderiam auxiliares. tirar vários desses, né? Agora que vai ter o recurso de vídeo, principalmente aquele que fica no fundo, que é inútil. Aquele ali não precisa. Né? Foi o cara que deveria ter visto o lance da mão do jogo. Então, mas ali tá, a trave também tá encobrindo na velocidade da jogada. Eu não acho que ele tenha visto isso. A trave é transparente. Não, agora, ô Edgar, vamos ouvir a palavra do Cuca, então? Vamos ver. Que também acha que vai dar uma lambança aí, esse recurso do vídeo jogado assim No meio a do qualquer campeonato, custo no né? meio do campeonato. Vamos ouvir. Vai ser a maior lambança, porque não estão preparados. Vamos começar. Eu posso pedir o árbitro de vídeo? O meu capitão pode pedir? É só o juiz pode pedir? Quantos pedidos são? 1, 2, 3? Em que critério é esse para usar o árbitro de vídeo? Um árbitro de vídeo entrar na 15ª rodada, faltando para acabar o campeonato? Por quê? Porque teve um erro crasso na última? Espera o ano que vem, começa zerado o ano que vem, explica bem certinho as regras. Como é que vai fazer uma coisa que não tem regra? E o tempo? Vai demorar 1 minuto e meio, 2, 3 minutos? Pode o jogador ir pressionar os árbitros quando eles tiverem ou vai dar cartão para o jogador? Qual é a regra? Tem tudo para ser uma lambança, ainda pior. Entendeu, Edgar? Então, assim, é algo que vai ser benéfico, mas tem várias outras situações aí dentro do jogo que podem complicar porque não é bem explicado, não é bem comunicado. Agora, quais são as situações que podem ser alteradas pelo árbitro de vídeo? Gol, se a bola entrou ou não, o lance da mão do Jô em impedimento, Pênalti ou não? cartões vermelhos,
né, se foi realmente a punição foi, se a falta foi grave por um cartão vermelho ou se o árbitro não viu um jogador cometer algo passível de cartão vermelho. Jogadas capitais, e também ali. erro de identidade, às vezes o árbitro dá um cartão errado para um jogador. Essas são as funções aí que o árbitro de vídeo pode alterar, Edgar, mas sempre quem dá a palavra final vai ser o árbitro do campo. Sim, eu concordo com o Cuca, viu? Porque é lógico que fazer no meio do campeonato não me parece razoável. É bem sensato que ele fala de começar zerado a partir do ano que vem com as regras claras aí, né? Vamos girar o assunto, vamos voltar pra política. Olha, tem gente dizendo aí que agora o presidente Michel Temer tá mais tranquilo aí, já que o seu arquirrival, o Rodrigo Janot, deixou o comando da PGR. Mas eu não sei, tem lá minhas dúvidas, e muitas ainda, né? O ex-ministro Gedel Vieira Lima, que está preso desde o dia 8, é visto como uma espécie de bomba atômica prestes a explodir, né? E se isso acontecer, o Palácio do Planalto, obviamente, vai junto pelos ares. Não é? É ou não é, Trindade? O que você acha, hein? Bom dia. Pois é, muito bom dia, né? As primeiras avaliações são de que o... Pois não. Trindade? Agora, ok? Ok? Opa! Vamos lá. Pois é, olha, as Você que tinha explodido a bomba já, Trindade. Ainda não. As primeiras avaliações aqui, a indicação de que o comportamento do velho Gedel, velho de guerra, né? O comportamento dele é instável e preocupante. Isso porque ele pode, sim, fazer a delação premiada. Mas quem vai analisar isso é a nova procuradora-geral, Raquel Dodge. Olha, ontem faltou hora no dia dela. Começou logo cedo, 8 horas da manhã, após ela teve que acordar muito cedo, né? Para se arrumar e tal, e está lá às 8 horas na Procuradoria-Geral da República. E encerrou a noite com um jantar oferecido pelos procuradores, a Associação Nacional dos Procuradores. E ela ficou ouvindo ali, Edgar, conselhos, né? Indicações, e a principal dessas indicações do ministro Gilmar Mendes, de que ela poderia recolher a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer, que ainda está no Supremo Tribunal Federal, e fazer aditivos, ou seja, mudar ou mesmo nem apresentar esta denúncia apresentada pelo ex-procurador Rodrigo Janot. Isso existe, essa possibilidade, mas ela ainda não decidiu. O relator, o ministro Edson Fachin, até pensou na possibilidade de devolver à Procuradoria-Geral a denúncia para que a nova procuradora que chancelasse. Isso poderia parecer ali já uma proteção ao presidente Michel Temer. Agora, sobre essa história do Gedel, muita gente acredita que está difícil a delação dele, porque existem 3 no mesmo sentido, na mesma história. O Lúcio Funaro, o Gedel e o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, né? Mas, de qualquer maneira, como a Procuradoria quer sempre um cargo mais alto, a delação do Gedel assombra mesmo o mundo político por aqui, e não é só o presidente Michel Temer não, viu? Não é para menos. Augusto, o que você acha que preocupa mais o Temer? É a nova denúncia, né, da Procuradoria-Geral da República, né? Ou a possibilidade do Gedel abrir a boca e aderir à delação premiada, à colaboração premiada? Num país normal, ele deveria se preocupar mais com o Gedel. Porque o Gedel, na verdade, ele virou uma espécie de Palocci, né? Exato, ele pode apresentar detalhes que mesmo os que participaram, outros participantes dessa roubalheira, não tem, num país normal. Como o Brasil não está não pode ser definido assim neste momento, eu acho que ele deveria se preocupar, ele deve se preocupar mais com a nova Procuradora-Geral, que me causou muito boa impressão. Eu acho que quem lê e entende a poesia da Cora Coralina não é má pessoa, e segundo, ela me passou toda a impressão de que vai agir com muita honestidade. Se ela agir honestamente, o Temer vai ter problema, e sem a afobação do nosso ex-procurador, que não vai deixar saudade. E aí, Ellen, quer comentar? Na verdade, a única questão aqui que a gente tem que pontuar e lembrar bem é que a gente, antes de tomar posse, né, a Raquel Dodge fez toda uma série de comprometimentos, né, Augusto? Ela deixou muito clara publicamente aí, o comprometimento dela
toda uma continuidade, com toda uma questão de que ela realmente manteria aí um comprometimento combate à corrupção. Do combate à corrupção. Aí houve no final de semana todo um ruído já de que ela descumpriria algumas questões, como mudando a equipe de procuradores que estavam envolvidos na Lava Jato. Muito bem. Que faria essa mudança e era uma coisa que ela tinha prometido antes que não faria. Mas aí houve todo o ruído, né, envolvendo aí o Marcelo Miller e a equipe do Janot. Então agora a gente vai ter que ver como é que ela vai se manifestar. Me parece, no discurso dela e na bagagem dela, até porque há toda uma pressão popular, que não tem como você afrontar isso, né? Não tem como você afrontar isso. Então, a gente está de olho e tem toda uma vigilância aí que não tem como você parar esse trem. Não tem como parar esse trem, né? Mas o semblante do Temer estava bem animadinho, né? Na posse dele. Pelo alívio, pela saída do Janot. Né? Qualquer coisa é melhor que ou pelo alívio até da própria última denúncia do Janot, né? Acho que, assim... O fato de ter sido tão às pressas, tão, né... Contente com a JBS. Sim. Trindade, é isso aí mesmo, camarada. Dizem por aqui que o Janot era o sofá da sala, né? Melhor jogar o sofá. A novidade vem da CPI, viu, Edgar? A CPI vai convocar o ex-procurador Rodrigo Janot e também o Marcelo Miller e aquele procurador que foi preso, né? Sim. E vai tentar investigar aí e saber mexer um pouco aí nessa história de que o Janot estaria trabalhando para a queda do presidente Michel Temer e, com isso, inviabilizar lá atrás, né, a nomeação de Raquel Dodge. A CPI é o novo palco de luta por aqui. É isso aí. Valeu, Trindade. Obrigado pelas suas informações. Zé Maria Trindade falando com a gente diretamente da capital federal de Brasília, e o Brasil inteiro bota os olhos agora em Raquel Dodge à frente da Procuradoria-Geral da República. Agora 10h40, horário de Brasília. Chega mais, Paulinha, chega aí, ó, vamos girar o assunto. Eu sei que você é uma fanzaça, né, que você ama a Netflix, né? Eu gosto de todas as empresas que fornecem bons conteúdos, não só Netflix, tem Fox, tem um monte aí bem legais, a Amazon agora, todo mundo faz conteúdo bom. E eu sei mais da sua personalidade, sei que você ama também o Jerry Seinfeld. Eu gosto do Seinfeld. Então imagino que você tá aí dando pulinhos de alegria no dia de hoje, não tá não? Afinal de contas, o especial Jerry Before Seinfeld já tá disponível, Pois é. Só vai falar que você já viu. Seinfeld... Não, eu ainda não assisti. Eu não assisti, mas a boa notícia é que a gente tem esse especial, que é o Jerry Before Seinfeld, já na Netflix agora, que é uma espécie de um talk show, Ed, onde o Seinfeld vai também relembrar todo o começo da carreira dele. Então, ele vai tá ali no palco do Comic Strip, que é em Nova York, onde ele começou a carreira dele. E vai fazer aquele stand-up, mas relembrando com vídeos, passagens aí da vida dele. E você sabe que a marca do Seinfeld, 1 é não falar palavrão, né? E 2 é falar das coisas do dia a dia. Esmiuçar aquela coisinha do dia a dia que acontece, entendeu? Na vida dele, que não tem nada de muito fantástico, até isso que fala o trailer. Eu, se tivesse nascido numa família mais problemática, tal, seria mais fácil fazer humor? Seria mais fácil. Mas enfim, não é o que eu tenho, então eu vou trabalhar com o que eu tenho mesmo. E aí ele meio que recapitula a vida dele. Só que esse pacotão com a Netflix, Ed, não inclui só esse especial. A gente vai ter mais um, que a gente não sabe quando vai ser lançado e nem do que vai se tratar. E além disso, a Netflix também fechou um pacote onde vai exibir as temporadas anteriores de um quadro que o Seinfeld fazia para a internet, que chama Comedians in Cars Getting Coffee. Inclusive, ele até já gravou um desse com o Barack Obama. Então, ele pegava um carro, assim, incrível. O Seinfeld adora uns carrão, né?
E aí ia lá, pegava um comediante, ia batendo um papo dentro do carro, comprava um café e tal. Até esse que vocês estão vendo agora, quem tá acompanhando no streaming, foi o carro que ele escolheu pra buscar o Barack Obama na Casa Branca. E aí ele faz junto com o Obama. É um Corvette, sim. Ele abriu uma exceção pro Obama, que ele falou que o Obama já arrancou risada de muita gente, né? Nos discursos dele, ele sempre fazia meio umas piadinhas, então tava qualificado pra ser comediante e fazer parte do quadro. Então, vão ter todos esses, os anteriores, né? E uma temporada nova com 24 episódios. Uma temporada nova, exclusiva, que vai sair pela Netflix. E o Seinfeld é esse cara aí, o comediante que mais fatura, Ed. Nossa, até hoje. É mesmo? Ganha muita grana, tá lá na lista da Forbes. Pra vocês terem uma ideia, sabe o Hulu, que a gente falou ontem aqui, que é um outro serviço que não tá no Brasil e tal, que ganhou com a melhor série drama? O Hulu pagou 160 milhões de dólares para ter os direitos de transmissão de Seinfeld, dos 180 episódios da série Seinfeld, que é um marco, né? E para quem assiste Seinfeld sabe que, por exemplo, a Julia Louis-Dreyfus, que ganhou 6 Emmys já pela série VIP, vai ser a eterna Elaine, que é uma das personagens aí de Seinfeld mais marcantes. Até essa cena dela dançando ficou histórica, assim, tipo, nossa, você tá bancando a Elaine, tipo, vai começar a dançar de uma forma super esquisita, assim, na festa. Muito bom. E Seinfeld é meio assim, né? A série sobre nada. Tipo, sobre o que fala? Sobre nada. Tá lá um monte de amigo, acontecem coisas engraçadas e inusitadas, enfim. E é muito engraçado mesmo. Então aí você que gosta do Seinfeld, tá com saudades, vai lá na Netflix, mata essa saudade e aguarde, porque ainda tem mais um especial por vir com Jerry Seinfeld. Boa, falado. Vamos, a gente vira e mexe e volta pra política, né? Agora eu quero falar com você, Ellen. Essa história aí, né, do PT poder vir a boicotar as próximas eleições, aí caso o Lula seja realmente impedido aí, caia na ficha limpa aí, né, e não possa concorrer à presidência. Isso é real, de fato? Isso já é um assunto tratado seriamente dentro do partido? Como é? Olha, a Gleisi Hoffmann deu uma entrevista à BBC Brasil e disse o seguinte, que se o Lula não puder concorrer no ano que vem, né, for condenado em segunda instância, aí ela disse, então, pra que a gente vai buscar uma segunda opção? E aí é muito engraçado, né, porque a aspas dela é uma aspas meio aquela da criança que mimada, que não quer. Segunda opção pra quê? Pra perder? Então a gente não vai, né? Então a gente de repente estuda boicotar as eleições. Ela falou isso? Não, segunda opção traduz aí, Haddad, aí ela fala, né? Aí ela cita o Haddad, ela cita o Jacques Wagner, né? Segunda opção pra quê? Pra perder, né? Ela diz. Então é melhor a gente não ir. Ela diz, o plano B é para perder a eleição? Ela pergunta. Então a gente pensa, de repente, talvez é uma hipótese boicotar essa eleição, não lançando candidato para nenhum dos 5 cargos, nem governador, nem deputado estadual, nem deputado federal, nem senado. E aí ela disse, mas isso ainda não é uma questão discutida internamente no PT. Ela fala, isso eu tô falando aqui para você, na entrevista não é uma questão discutida. Só que o Pedro Américo, que é deputado estadual aqui em São Paulo, disse, sim, nós cogitamos sim... José Américo. José Américo, desculpa, obrigada. Eu tô confundindo o Pedro Américo lá do Sul. Que é de outro oposto, Ou na Independência. O José Américo aqui em São Paulo disse o seguinte, sim, nós cogitamos sim boicotar essa eleição no ano que vem, caso o Lula não possa ser candidato. E aí eles falam assim, ele disse o seguinte, temos 2 opções, ou vamos recorrer até o STF, temos essa opção, né, tentar até o STF para fazer o Lula candidato, ou podemos boicotar as eleições no ano que vem. O Tarso Genro, de outro modo, disse o seguinte, Lula é meu candidato, mas daí a boicotar a eleição, eu não concordo. Se ele não puder ser, nós temos que pensar num outro nome. Se precisar de mim... Se precisar. Ele fala. Aí ele diz o seguinte, se boicotar a eleição, é resquício de uma arrogância de parte do PT, diz o Tarso Genro. É falar em boicotar a eleição, e aí a gente sabe que, enfim, Tarso Genro é de uma corrente do PT, que briga com uma outra corrente do PT, que é essa aqui mais de São Paulo, né, não se alinham muito bem. Mas Gleisi Hoffmann e agora José Américo falam sim já em um boicote das eleições do ano que vem. Ô Augusto, vários especialistas, comentaristas, tudo, já avaliaram a possibilidade do final da sigla com essas escoriações e fraturas expostas, né, que o
o partido adquiriu frente ao poder, né? Seria essa um suicídio, então, assim? Vamos antecipar essa morte? É pena que seja bravata, né? Pena. Você acha que é bravata? Eu acho, pena. Primeiro, é pena porque eles não vão cometer esse suicídio. Eu acho que a burrice do PT não chega a tanto. Eu acho até que eles deveriam pensar na possibilidade de lançar a Dilma. Andei soltando isso aí, porque ela foi inocentada pelo Tribunal Eleitoral. Ela teve os direitos políticos mantidos. Por que não? Ela foi vítima de um golpe. Volta Dilma. Poderia ser candidato. É que eles não têm candidato. Então, com essa história do Lula. Mas seria engraçado rapidamente por 2 motivos. Primeiro, porque isso iria... Primeiro, um motivo sério. Se o PT cumprisse essa promessa, ele iria acelerar a dedetização dos porões da política brasileira. Já sai. Não precisa nem ser preso. Antes que sejam presos. Segundo, seria engraçado também, porque também iria acelerar a viagem do PT rumo ao século XIX, né? Eles parariam no século XX e, ao contrário das Farc, que se transformaram num partido, eles seriam um partido que se transformaria nas Farc e começaria uma guerrilha de botequim, né? Isso aí seria o fim merecido do PT. Que crônica, hein, Augusto? Vamos lá. Já que a gente tá falando aqui do PT, a próxima nota é sobre política internacional. A gente resolveu colocar aqui um vídeo com a fala do Emílio Surita durante o Pânico aqui da Jovem Pan, que dá pra fazer um link adequado aí com um assunto e o outro. E vamos conferir. Solta pra gente, Bruno. Quando a gente tá no problema. Aliás, esse Kim Jong-un, ele é complicado, né? O neto do ditador lá. Você viu que agora ele faz conferência de imprensa, fez conferência de imprensa, mostra a bomba abertamente pra todo mundo. E ele falou claramente, não sei o quê. Olha, é o seguinte, eu tenho aqui esse botão. Botão 1, eu vou lá, aperto, pá, os mísseis vão lá pra Japão. Destrua os Estados Unidos no míssil 1. Míssil 2, pá, eu aperto aqui, já tá a Europa inteira destruída. Aí o brasileiro falou assim, e pra destruir o Brasil? Ele falou, pra destruir o Brasil, você aperta 13 e confirma. Piadeiro, né? Olha, Ô, Edgar, deixa eu dar um recado aqui da redação. A gente já tá com um áudio disponível do presidente Temer falando lá na Assembleia Geral da ONU. Como de praxe, o presidente brasileiro é quem abre os trabalhos. Então ele tá falando agora, Michel Temer, a gente já pode ouvir, Edgar. Vamos ouvir, tá aqui, ó. De disputas que parecem não conhecer limites. De disputas que, com frequência inaceitável, se materializam ao arrepio do direito humanitário. Tem razão o nosso secretário-geral. Revigoremos os mecanismos de prevenção de conflitos. A prevenção passa pela diplomacia, passa pelo desenvolvimento. É crucial, indispensável, reconhecer o nexo entre segurança e desenvolvimento. O reconhecimento desse nexo guiou a participação do Brasil na estabilização das Nações Unidas no Haiti. Nessa hora em que a MINUSTAH encerra seu mandato, a comunidade internacional deve manter o compromisso com o povo haitiano. O Brasil certamente o fará. Na América do Sul, a Colômbia está equacionando conflito de mais de 50 anos. O Brasil continuará sendo parceiro decidido nesse esforço. Senhor presidente, senhoras e senhores, de Barcelona a Cabul, de Alexandria a Manchester, reiteradas manifestações de violência covarde não nos deixam esquecer o mal do terrorismo. É mal que se alimenta dos fundamentalismos e da exclusão, a que nenhum país está imune. A União se impõe ainda mais em face da capacidade do terrorismo de adaptar-se aos tempos e aos terrenos. Não seremos acuados pelo terror, nem permitiremos que ele abale a nossa crença na liberdade e na tolerância. Também, meus senhores e minhas senhoras, o crime transnacional em tantos de nossos países solapa a segurança e a tranquilidade dos indivíduos e das famílias.
Aí, o presidente Michel Temer fazendo a abertura dessa Assembleia Geral da ONU, né? Uma praxe, né? A gente já falou aqui no programa. Vamos lá, queremos falar do encontro dele, viu? Posso contar uma historinha só antes? Vai lá, melhorou? Vai. Rapidinho. O Temer, a política externa brasileira, a mudança que ela sofreu, é uma das boas coisas, né, que ocorreram no governo Temer. Isso aí, louve-se essa mudança que se expressa aí nesse trecho do discurso. Porque eu já vi coisas muito piores, sem contar, esquece o PT. Eu acompanhei a visita do José Sarney à ONU, onde ele fez esse discurso, então foi em 87, 88. Eu estava lá e ele me passou primeiro numa limusine branca, que é só usada por noivo do Missouri, aquelas coisas, Michigan. É tipo sunga branca. É isso aí, vamos para Nova York. Ele passou aquilo e eu já fiquei estarrecido. No discurso ele citou um poeta conhecidíssimo, como vocês vão ver, chamado Bandeira Tribuzzi. Eu nunca tinha ouvido falar, do Maranhão. Ele citou Bandeira Tribuzzi, e na hora que ele terminou, um deputado chamado Milton Oliveira de Minas gritou assim: apoiado! Apoiado! Aí eu me retirei e fui fazer coisas mais interessantes, como por exemplo comer um cachorro quente. Apoiado é bom, né? É isso aí. Mas vamos lá, tivemos aí um trecho da fala no discurso de abertura dessa Assembleia Geral da ONU do presidente Michel Temer, mas a gente também quer falar do encontro dele em Nova York. Deve ter levado um aperto de mão. Ontem ele se encontrou com o seu colega, o Donald Trump. À mesa, entre outros assuntos, eles falaram sobre a situação da Venezuela. Vamos lá, Ellen, quais foram os pontos ali que eles abordaram nessa conversa, que eles levantaram nesse bate-papo aí? Ele teve junto, o presidente da Colômbia também estava, Panamá, e o foco ali era discutir Venezuela, onde o Donald Trump mais uma vez reforçou que acha inadmissível a situação da Venezuela, da ditadura que se estabeleceu lá, e que cobrando, na verdade, e sobretudo do Brasil, pela liderança que o Brasil tem na América Latina, fazer uma pressão aí sobre a Venezuela. E aí o Michel Temer falou muito rapidamente com a imprensa na saída do encontro, dizendo que houve uma coincidência de posições, que todos os países concordaram que realmente é preciso fazer uma pressão sobre a Venezuela, né, para tentar se voltar à democracia, à normalidade dentro do país. Mas, assim, a gente precisa entender uma coisa é o que está se falando oficialmente, outra coisa é a prática. O Brasil fala isso, né, e o Brasil tem realmente compreende que há uma necessidade de fazer cobrança na Venezuela, mas a gente tem que entender também que o Brasil está sendo bastante pragmático em relação à Venezuela e não fazer cobranças tão firmes. Por alguns interesses econômicos, nós temos relações econômicas que são importantes, a gente importa nafta, exporta frango, tem relações ali, acordos com sojicultores aqui do país que fazem alguns trâmites de mecanismos ali de logística com a Venezuela, que são importantes, então o Brasil não quer mexer nisso e tem uma questão política para o Brasil também nisso, que é uma liderança aqui na região e que sabe que a Venezuela, apesar de tudo, ainda é alguém importante nas relações de livre comércio aqui do Mercosul. Então, uma coisa é o que o presidente está falando, e tanto que ontem, embora tenha se dito isso, ninguém falou em impor na prática sanções à Venezuela, aumentar sanções à Venezuela nessa reunião. Então, todo mundo disse, ok, concordamos, temos que fazer algo, mas ninguém disse na prática que algo a ser feito. Augusto, eu queria um comentário rápido seu, que a gente está com tempo aqui no nosso calcanhar aqui. Qual que é a tua opinião sobre isso? Já está havendo intervenção externa na medida em que você discute o assunto. Eu acho que devia sim fazer pressões econômicas mais fortes sobre a Venezuela e exigir que as próximas eleições sejam vigiadas por organismos internacionais, quer dizer, fechar a pressão antes que aquilo se transforme numa ditadura e corra o sangue aí pelo país inteiro. Aí já começou. Já começou. Ou é isso ou é a guerra civil. Certo. Ô, presidente, dá a hora certa aí pra gente. Vamos lá. Gostaram do discurso? Ouviu e a voz embargada. Ouviu horário de Brasília. O Conselho Federal de Psicologia decidiu recorrer de uma decisão da Justiça Federal do Distrito Federal que concedeu uma liminar permitindo que psicólogos tratem homens e mulheres gays como doentes e realizem terapias, vejam vocês, tem até nome isso,
reversão sexual. Ellen, vamos lá, é um assunto que causou, obviamente, uma polêmica, uma discussão acaloradíssima, gigante. Aí vamos lá para os detalhes desse desatino. Tomando uns remedinhos agora para tratar aqui os problemas. Tô tomando quantas por dia você toma pastilha? Tem bastante. Tratar os problemas, seu caso, né, gente? Seu caso é grave. É grave o caso. Bom, gente... O que acontece? Essa decisão da justiça, ela vem sob o argumento da plena liberdade científica. O que o juiz entendeu é que a psicóloga que ingressou com essa ação, né, ela tem o direito de exercer, a psicóloga Rosângela aí que ingressou com a ação, tem o direito de exercer a plena liberdade científica dela e, portanto, não poderia ser censurada pelo Conselho Federal de Psicologia no exercício da profissão. O juiz que entendeu isso é da 14ª Vara do Distrito Federal, Valdemar Cláudio de Carvalho. O que o Conselho Federal de Psicologia fala sobre esse tema, gente? O Conselho Federal de Psicologia, desde 1999, já preconiza o seguinte, que não tem como você fazer um tratamento, os psicólogos não podem exercer tratamentos que se proponham a cura da homossexualidade, por uma simples questão. Não tem cura para aquilo que não é doença. Não é doença. Né? Não é uma doença. Além disso, né, quem oferece esse tipo de coisa, reversão da sexualidade, está atentando contra os direitos humanos, porque você está reforçando aí um estereótipo, né, dentro de um país como o nosso, que é um país que tem crimes e mortes e está sempre figurando no topo de estatísticas de mortes de gays, lésbicas, transgêneros. Então você está ainda reforçando um estereótipo, uma sociedade como a nossa, que é uma sociedade tão dura. Então, a grande guerra aí é essa. O Conselho Federal de Psicologia, já ingressou com uma ação tentando derrubar, então, essa autorização da Justiça para que esse grupo de psicólogas que está representado numa, que ingressou com a ação, não consiga levar adiante, né, essa proposta de tratamento da reversão sexual, da cura gay. Reversão, o termo é horrível, né? Isso é tipo, né, reversão sexual. Cura gay, né? Não existe. Vini... Nós estamos com poucos problemas, né, no Brasil. Não, tá tudo bem, tá tudo de bom aí. O homem ejacula dentro de um ônibus, não acontece nada, né? Políticos roubando milhões também não. Não tem muito que se preocupar, não, tá de boa. O Vini, foram várias as celebridades que se manifestaram aí nas redes. Eu mesmo vi vários posts de pessoas comentando e protestando sobre isso, né? Teve o caso que acho que mais que se destacou mais foi a própria Fernanda Gentil, né? Ela tratou de forma mais bem-humorada, podemos dizer assim, né? Porque ela colocou essa foto no Instagram dela. Com o termômetro na boca. Com o termômetro, com alguns comprimidos, alguns remédios ali. Escreveu o seguinte: tentando me curar dessa doença, mas tá difícil. E ainda chamou o Paulo Gustavo. Ô Paulo Gustavo, obteve sucesso aí? Alguma dica, né? Alguma dica, alguma que eu possa aqui seguir você. Aí o Paulo Gustavo respondeu também, falou, eu tô catando tudo que é remédio aqui pra poder melhorar na homossexualidade, mas não tô conseguindo, né? Eu tô viado há muito tempo, é difícil sair dessa crise. Essa é a melhor resposta. O bom humor, né, Augusto? Bom humor. E teve outras personalidades que se manifestaram também. A Ivete Sangalo disse que doentes são aqueles que acreditam neste grande absurdo. A Marília Mendonça, o que esperar de um Brasil que trata as maiores atrocidades como se fosse normal e que trata o amor das pessoas como se fosse doença, que é um pouco do que eu falei aqui. Sim. A Gretchen postou uma foto com a Tami Miranda, ou com o Tami Miranda, né? Ela já falou que pode chamar ela como quiser, e diz o seguinte: eu não tenho um filho doente, meu filho é perfeito, saudável e cheio de amor. Pablo Vittar, que é uma importante representatividade também, colocou não somos doentes. E a Anitta gravou um vídeo até um pouco emocionada, né, no vídeo, falando que estava devastada com essa notícia. Vamos ver o vídeo. Vamos ver. Hoje é um dia muito triste para toda a população brasileira. Eu acabo de saber que foi considerado doença ser gay, ser bissexual, ser homossexual. E eu tô devastada por dentro e quero mandar toda a minha solidariedade pro meu público, que me faz chegar até aqui,
pros meus amigos e mandar toda a minha força. Eu não sei como a gente consegue ajudar, mas eu tô aqui rezando para que o nosso país dê atenção, para que os nossos representantes deem atenção para o que realmente é importante, que é consertar a nossa miséria, a nossa corrupção, a nossa falta de educação, de instrução, até mesmo para ninguém mais cometer uma burrice como essa. É isso, né, Ed? Acho que esse tipo de manifestação reforça a maluquice dos que querem, dos que tratam como doença. Eu sou muito mais a Fernanda Gentil, pô. Que tratou com bom humor, né? Também Sim. gostei mais da Usando manifestação humor da isso, Gentil né? também. Pô, tá, eu não me curei, tô me tentando. Exato. Igual uns que colocaram também, Augusto. Como é que é a vai. coisa, então? Eu acordo algum dia e falo, hoje eu acho que eu tô um pouco gay. Aí eu vou no médico, né? Peço como uma medicação. resfriado, precisa passar o ciclo. Não vou ao trabalho, pego atestado. Gripe. Colocar uma Pelo amor de Deus, né, gente? Aí você tem que falar assim, isso passa. E olha, eu vi só pra citar aqui também com essa polêmica toda, no meu perfil do Facebook, o Léo Cavalcante, que é um músico que é incrível, tem um trabalho bem interessante, fez exatamente um texto no Facebook falando sobre isso. E vai bem ao encontro do que você trouxe, Augusto, porque essa tipo de reação da Anitta, ok, ela foi falar, se solidarizou e tal, mas esse pesar traz ainda o peso, né, e a posição vitimada, né, muitas vezes oprimida, né, das pessoas. Tem que ser Fernanda, gente. E ele faz um comentário que é exatamente isso. Descobriram pra mim que eu tinha essas preferências, né, mais ou menos em linhas gerais. O texto diz que sofreu bullying na escola, abusos, agressões, mas foi descobrindo e se fortalecendo dentro daquilo que ele reconheceu como autêntico dentro dele, né? E hoje a questão da estima e do poder gerado em torno dessa, digamos, resistência, só o engrandeceu, só o colocou numa situação onde ele se sente confortável, né, com a sua condição e com o poder de levar isso adiante. Quer dizer, é difícil mesmo, né? As pessoas se manifestam e a manifestação vem, né? Como ela flora, como um pesar ali da Anitta que a gente viu agora, ou com o bom humor, por exemplo, da Fernanda Gentil. E tem gente aqui no Twitter que pergunta, mas então se a pessoa é gay e tá desconfortável com isso, ela não pode precisar ajuda? Não pode procurar ajuda? Pode, gente. Você pode no pode ser o que quiser, e ele pode te ajudar a compreender a sua sexualidade. Você acha que é um problema, né? Discutir, vai e fala. Agora, o que não pode é o médico propor um tratamento para um negócio que não é doença, gente. Sim. É isso que não pode. Sim. Você que é gay e ainda não se aceitou, que não tem nada de errado em ser gay, vai procurar ajuda para se aceitar, pra se gostar, pra ser feliz, entendeu? Você não tá indo procurar cura de nada, você não tá doente. É o que o médico deve falar pra quem eu procura. Pois é. Essa que é a questão. Aliás, até uma pessoa hétero pode ter questões envolvendo a sua sexualidade, o seu gênero e vai procurar aliás, todo mundo devia procurar terapia, viu, gente? Isso faria bem pro mundo. Mas, né? Inclusive então, assim, terapeuta. Inclusive terapeuta. Então, é ótimo. Que todo mundo... Acho que isso é uma dúvida legítima, inclusive. Muita gente tem isso como dúvida e não como preconceito, né? Então, pode procurar, deve procurar terapia, tudo bem, mas não é pra se curar, é pra se aceitar, é pra se entender e se viver melhor consigo mesmo. Pra se afirmar, né? Que não procurava terapia, faz sentido o argumento dele. Assim, porque eu tenho a sensação de que na hora que eu for contar pro cara que eu quero me suicidar, ele falou, terminou tua hora, tá encerrada a consulta e não vai me ouvir. Pois é. Bom, e aí vem, né, da opressão. Também, né? Liga o taxímetro e acabou. A opressão, sociedade machista, tudo que incute e coloca as pessoas enquadradas dentro de um estereótipo, de um estigma que causa, né, tristeza, só tristeza causa. A gente tá na linha aqui falando em terapeutas, tal, a nossa colaboradora terapeuta sexual Paula Napolitano, psicóloga, tá com a gente aqui na linha pra falar exatamente, tá, né? Tentando curar alguém? Vamos saber, mas para falar sobre, avaliar pra gente, né, com embasamento, né, acadêmico, né, essa decisão da Justiça do Distrito Federal. Olá, Paula Napolitano, tudo bom? Olá, bom dia. Bom dia.
Um dia triste, na verdade, né? Com notícias tristes pra gente falar, né? Mas também com uma resistência que vem aí, que causa um alento e nos dá uma esperança, né? Dias melhores, né? Muitas pessoas estão realmente se colocando, questionando, né? É bom que a gente vê cada vez mais as pessoas indo, não precisa nem ser a rua, né? Mas indo às mídias, falando sobre o assunto, indo atrás daquilo que realmente acreditam e atrás do que a ciência, no caso, já descobriu e já entendeu há muito tempo, né? Que a homossexualidade não é uma doença. Já saiu de todos os manuais psiquiátricos desde a década de 90, a Organização Mundial de Saúde desde a década de 90 já trata que a homossexualidade não é uma doença e não pode ser tratada. Então a gente está retrocedendo, espero que volte atrás nisso, mas não tendo isso. E o que vocês falaram é perfeito. Buscar a terapia é excelente para se entender, todo mundo, para se entender sua sexualidade, para muitas vezes lidar com os preconceitos, como lidar da melhor maneira possível com os preconceitos. Nessa situação é excelente buscar terapia. Agora, para mudar a sua orientação sexual, isso não existe. E vai ter muito charlatão, inclusive, ganhando dinheiro com isso. Sim. E deveria procurar o tratamento, na verdade, buscar um aconselhamento psicológico, os que se incomodam, né? E que se manifestam agressivamente, né? Diante das diferenças, né? Enfim. Exatamente, a gente devia estar buscando um tratamento para homofobia, para transfobia, que a cada 25 horas matam-se um homossexual, que faz com que nós sejamos o país mais transfóbico do mundo, o país que mais mata transexuais no mundo, que a gente tem uma expectativa de vida de 35 anos nos transexuais, expectativa de vida da idade média. A gente precisa tratar estas questões. E não uma questão que não merece tratamento, porque não existe tratamento, que é a homossexualidade, né? Tá certo, Paulinha. Obrigado, viu, pela tua fala aqui. Geralmente, Paulinha vem às sextas-feiras aqui, na sexta-feira, falar sobre sexo aqui no Morning Show, mas a gente achou imprescindível te ouvir nesse momento aí de repercussão grande, né, nacionalmente falando, Exatamente. Todo o país reagindo em torno disso. E quem quiser, inclusive, tá rodando uma petição pública contra essa questão, que todo mundo pode assinar, mostrando justamente a nossa indignação em relação a essa questão. Ótimo. Obrigado, Paula. Beijo pra você. Obrigada, gente. Um beijo. Aqui, Paula Napolitano falando com a gente no Morning Show. Tem algumas pessoas perguntando aqui, ser hétero e virar homossexual pode? Ser homossexual e virar hétero não pode? As duas coisas podem e as duas coisas não são doença. Não é? Sim. Simples assim. Faz o que você quiser, deixa os outros em paz. Vem cá, é o país que mais mata homossexuais. Transfóbico. Tem dados países que aplicam a pena de morte. Então, mas é que aqui não é isso aqui, né? Exatamente. Isso eu digo também. Mas lá é uma questão de pena de legislação. Até para mostrar o primitivismo. Sim, exatamente. Aqui você sabe, mas na ditadura argentina, além de eles matarem todos os comunistas, eles mataram todos os gays. Sim. Aproveitava, prendia, jogava... Era considerada aberração, né? Jogava no mar lá, junto com o pessoal, junto com a esquerda. Agora, olha só, tem uma coisa boa, né, que vem aí com esse assunto, essa polêmica toda. Nós estamos falando sobre isso. Nós estamos nos acostumando a conviver com essa questão e cada vez mais caminhando para o aceitável, né? Para as questões que envolvem. E eu fico me policiando, todo mundo se policia. Porque se você se deixar levar e soltar o discurso, muito provavelmente você vai incorrer em algo que ali remete a um preconceito, a uma coisa mal resolvida. Então eu acho que todos nós, enquanto sociedade, temos que fazer esse exercício e por mais triste que seja e inaceitável essa questão aí, né? Vinda de Brasília, considerar doença, uma coisa. Quer dizer, nada do que vem de Brasília me espanta. Tá trazendo aqui a gente a público para conversar e falar a respeito, que acho que aí, a partir dessa fala e dessa reflexão, é que a gente vai chegar num lugar no ideal, né, melhor, de quando não vamos ter que pensar sobre isso. Exato, porque exato. as pessoas vão ser criadas num ambiente muito melhor. Olha, todas não dificultem esse ambiente melhor, pessoas, não regridam. Ontem eu tava num fórum, né, do clube de
festival de criação, né? Do clube de criação. E vários temas relacionados à área da publicidade, da produção para publicidade, enfim. Foram trazidos à tona conversas como essas. Quer dizer, a ausência da mulher, por exemplo, né? No comando dos sets de filmagens. Eram questões que envolviam, por exemplo, também a questão da moda sem sexo, né? Nem azul nem rosa, uma moda sem gênero, né? Uma moda sem gênero. Então são questões cruciais nesse momento em que a gente está da história, que vão nos fazer refletir e cada um se melhorar como ser humano mesmo. E essas pessoas que se incomodam e têm problemas, eles têm que reconhecer com esses problemas que eles têm, que não toleram, né, a divergência, as diferenças de pensamento em todos os campos, né? E tem um problema no Brasil, Ed, tem os preconceituosos inveterados, contra esses é difícil fazer qualquer coisa, é batalha perdida. São essas pessoas que estão se manifestando aqui no haters, chat. Exatamente. Tal, agora no Brasil a gente tem um número grande de preconceituosos que não ousam dizer seu nome. São os preconceituosos que se escondem. São esses que estão no estádio e quando o goleiro vai chutar, gritam bicha. E dizem nas conversas que não tem preconceito. Isso tipo, banalizou. Não tem preconceito, mas por que tem que ser tão afetado? Mas por que tem que ser desse jeito? Do futebol, que quando o goleiro vai bater... agora... Não, aqui nas redes sociais tem muita gente fazendo críticas a nós todos agora aqui por levantar essa discussão. O Augusto responde bem esses caras aí, velho. Mas olha, só... A Fernanda Gentil já respondeu. Já respondeu para todos. Só para finalizar, eu acho o seguinte, são qualquer assunto, racismo, a questão de intolerância, a GLBT-fobia, a questão política, a intolerância política, elas só estão aí pra gente melhorar, pra gente se aceitar no distinto, no diverso, né? E todo mundo, independentemente da área em que se discute, em que há a polêmica, diz o seguinte, quer dizer, eu ouço de pessoas sensatas, né? E procuro seguir e aprender também. Obrigado. Nós estamos aqui falando, e todo mundo, independentemente do assunto, do conteúdo, do tema, se é política, se é racismo, se é intolerância de gênero e tal, fala assim, nós estamos caminhando. O ideal é não falar sobre isso, mas precisamos ainda falar muito sobre isso para chegar num ponto de aceitação e de convivência pacífica. É o mundo mais tolerante. O mundo... tolerante. O mundo tolerante. O mundo mais legal. Vambora? Nem sei onde eu tava aqui. Hashtag. Vamos lá pra hashtag então, falando nisso tudo que a gente conversou aqui. A nossa hashtag, como é que tá aí? Não me cura, por favor, Paulinha. Olha, é uma das hashtags mais bonitas que tem hoje. Tem pouquíssimas pessoas esquisitas nessa hashtag, por incrível que pareça. Sigam participando, vamos acelerar. Aplausos. Se não for pros TTs, tá uma demonstração aqui de compreensão do que aconteceu. Que bom, né, Paulinha? Eu tô fascinada com isso. Então vamos lá, hashtag não me cura PFV até o fim do dia. Tem que entrar aqui nos TTs, né? Pra ter prêmio. E aqui também no nosso WhatsApp, convidei aqui os ouvintes a darem a opinião sobre esse tema, né? Que tá o Brasil inteiro discutindo. Vamos ouvir. Bom dia, Morning Show. Eu acho que as pessoas que precisam de tratamento são justamente essas que querem que homossexuais, bissexuais, transexuais e o escambau se tratem. É isso, Quem precisa de tratamento são elas. Silvia Vila Maria, São Paulo. É isso aí, Silvia. Bom dia, galera do Morning Show. Meu nome é Petrônio de Pirituba. Se ser gay for doença, então minha família tá ferrada, porque só na minha família tem 5 primos e um tio. Isso quer dizer, se for doença, em breve perderei 6 pessoas na minha família. Ixi, Maria, aí é ruim, hein? Bom dia a todos. Bom dia, pessoal do Morning Show. Aqui é Walter Júnior de Guarulhos. Gay não é doença. Ser gay não é doença. Isso tá bem claro, entendeu? E se algum deputado ou alguém falar isso, tá totalmente errado. Mas uma pessoa que é homossexual e decide não se tornar mais, ela tem problemas, né, psicológicos sobre essa questão. E eu acho que sentar com o psicólogo e conversar sobre isso, não sou mais gay, eu quero casar, eu quero ter filhos com um cônjuge que seja de um sexo oposto. A pessoa tem o direito de sentar com o psicólogo também, de conversar com essa pessoa para ajudá-la. Coisa que parece que a legislação não permite. Esse é um ponto de vista, entendeu? Mas gay não é doença. Bom dia, Jovem Pan Morning Show. Quer dizer que eu vou chegar na farmácia e pedir uma caixa de ex-gayzinho e vou me tratar por 6 meses e depois vou voltar lá e pedir mais 2 caixas?
Serão 4 caixas por ano. Ah, por favor, né? Me poupem-nos. Pelo amor de Deus. Eu digo não à cura. Daí. Gente, aquele cara anterior é só saber que era bi, né? Bissexual. Aí, vamos lá. Mulher é tranquilo também. Gabi, dá hora certa aí pra gente, Gabi. Vamos procurar o que fazer. 11h27, horário de Brasília. Vamos lá, quem tá aí pra... Temos o ganhador, a Gabi tá aí? Quem que é? Deixa eu ver. O Mani não tira o chapéu para cura gay. Vencedor de hoje, Walter Júnior. Walter Júnior, obrigado a todo mundo que... É só um registro aí de todos os participantes aqui. São vários áudios que chegam aqui, a gente não consegue colocar todos, mas nenhum, até perguntei pro Vini que cuida disso, nenhum foi favorável. Senão a gente teria colocado, né? A reversão sexual. Outro ponto, tá certo. E assim terminamos essa edição do Morning Show, prometendo voltar amanhã, a partir das 10 da manhã, aqui na Jovem Pan. É isso. Obrigado pelo prestígio e pela audiência. Amanhã tem mais. E aí, Raul? Augusto Nunes. Vamos lá pra terapia, galera. Vai pra Taquaritinga com ele? Vai pra Taquaritinga? Vamos pra Taquaritinga. Você